porque o Vasco perdeu. É assim que é? Não. Porque o Vasco perdeu. É assim que é? Não. Perdeu, acabou. Vamos, vida que segue, mas vamos falar de Jesus, porque Jesus é que me ensina. Né? Buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Nós temos aqui um atleta que nunca disse que era atleta. É apelidado de Zico, nosso irmão João ali. Nosso irmão João joga a bola fina. Jamais para ser veterano, hein? Chegou lá no meio dos garotos lá em Guapimirim e fez 5 gols. E eu não estou mentindo, não. Eu fiquei sabendo. Chamaram, a apelidado de Zico. Joga uma bola e é um homem de Deus. Olha lá. Olha lá. Tivemos aqui a nossa irmã Maiara. É atleta. Lá, vai jogar com a pena que foi para lá. Você pode ter uma vida, como fala Sérgio Lopes, no louvor. O homem de Deus fala assim, eu sou como você, eu gosto de reunir com a rapaziada, comer churrasco. Nós comemos churrasco na casa, estava por cabeça, do lado da piscina, e ficamos felizes. E nem por isso nós vamos dizer que temos uma predileção por Jesus, e porque nós temos uma predileção por Jesus, essas coisas eu não posso fazer. Como não pode fazer? Não pode. Melhor do que se for um bandido, tem que andar escondido igual rato, se tocando. Então presta atenção. Jesus disse que veio para te dar, para que você tenha vida e vida em abundância. Seja livre, uma pessoa livre. Mas, semana depois, visto isso, com a derrota do Vasco, que muito alegrou a todo mundo, então está bem. Vamos ver então que nós estamos falando sobre o começo da Bíblia. Nós falamos aqui sobre 5 livros. Falamos isso? Falando. Quais eram, hein? Quem lembra? A gente falou da primeira criação, né? Do Gênesis. Não foi isso? Foi ou não foi? Não sei, estou perguntando. Foi Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio também. Salomão. Foi Deuteronômio, foi. Salomão, quem disse Salomão? Quem disse Salomão? Salomão? Quem foi Salomão? Boa pergunta. Vamos falar sobre isso. Quem foi Salomão? Hein? Salomão? Boa resposta. Salomão. Salomão foi filho de Davi. Isso está no começo da Bíblia? Não. Você acha mais correto a gente... Eu ia trazer hoje para vocês um livro de Apocalipse. O que é Apocalipse? Hein? Fim do mundo. Tá. Isso aí mesmo. E fiquei em dúvida. Na verdade, o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse, significa revelação. Acho que nós temos, né? É a revelação do fim do mundo. Acho que nós temos. Tem uma briga na minha vizinha. Eu não fico correndo em pé querendo saber o mundo. Ser humano é assim. Ser humano é assim. Eu sou assim também. Hoje, nós fomos lá naquela casa nossa lá. Tinha uma vizinha lá que botou uma música que... Só Jesus, é uma música que toca em academia. Eu não tive dúvida. Fiquei lá fazendo meus exercícios. Fala sério, Não tive dúvida. É verdade. Mas rapaz, dava um som tão alto. Hã? Não tive dúvida, fiquei aproveitando aquilo ali. Mas olha, estava na casa dela, economizei luz, porque não precisei ligar o meu rádio. Fiquei ouvindo o rádio dela, foi ótimo. Economizei luz, para lá. E fiquei especulando para ver quem era vizinho. Ser humano, daqui a pouco sai um camarada de lá dizendo, olha aqui, isso aqui. Mas aí eu tomei conta de tudo, vi tudo. Me espelhotei. Ser humano é assim. Por que eu estou falando isso? Quando eu venho e te apresento a Bíblia,
Normal que você queira saber qual é o fim dessa história. Está me falando de Bíblia, então qual é o fim dessa história? Vou especular, vou me esbilhotar. Então, está lá, fim do mundo, no livro de Apocalipse. O dia que a gente estudar aqui, nós vamos ver que as coisas que estão escritas no Apocalipse estão acontecendo hoje. Diz lá que o homossexual não vai entrar no reino do céu. Está escrito assim. E olha que a Bíblia foi feita há muitos anos. Está escrito que o homossexual não vai entrar no reino do céu. E hoje em dia, o que está acontecendo? Os homossexuais estão se casando. Tem lei, tio Linda, e a senhora não pode nem dizer que não. Está acontecendo isso. Se criticar, já viu, né? Eu não sei se está certo ou se está errado. Não vou discutir isso, não é a proposta da igreja. A proposta da igreja é dizer que está escrito isso. Olha, o homossexual não entra no reino do céu. Quem tem essa tendência, tudo bem, o problema lá. Eu não vou discutir, eu não sei se está certo ou errado, não é esse o nosso estudo. Mas evita isso. Presta atenção nisso, foge disso. Porque isso é contrário a Deus. Porque nós queremos ver o jogo do Vasco, dançar a música da vizinha, mas queremos primeiro buscar o reino de Deus. É verdade. Então, assim aconteceu que a Bíblia foi formada como 5 livros de nome Pentateuco. Dá para lembrar, ó, o Brasil é o quê? Pentacampeão. Olha lá, quem gosta de futebol aí. Pentacampeão, então penta são. Gostou, né? Gostou. Então penta 5 vezes. 5 livros. E esses livros foram escritos por Moisés. Um dia eu quis dar de presente uma Bíblia para uma amiga minha. Mas a amiga não era evangélica. Perguntei aqui, você aceita uma Bíblia? Aí a amiga falou, aceito. Fui lá, comprei, fui com o maior carinho. Fui lá, entrei na livraria, comprei a Bíblia bonitinha, dei para a amiga. Quando ela abriu para ler, que vergonha, não era a Bíblia que ela pensou que fosse. E agora? Ela pegou a Bíblia e deu um caminhamento que ela achou que fiquei muito feliz com o caminhamento que ela deu. Mas olha só, por que não era a Bíblia que ela pensou que fosse? Porque ela não é evangélica. Então que ninguém engane vocês daqui para frente. Existem mais de um tipo de Bíblia. Existe a Bíblia do Evangelho, que são chamadas Bíblias pentecostais. Existe a Bíblia católica. Existe Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Olha lá. E ainda tem uma outra Bíblia, meu Deus, que eu acabei de esquecer, mas depois eu lembro. E existe também o Torá. E agora, pastor, qual delas está certa? Não sei. Eu sei o seguinte. É melhor você ter isso no coração, porque o Evangelho não é como um time de futebol. Né? Time de futebol, nós já falamos aqui, eu até falei isso propositadamente. Então nós estamos aqui, olha, eu sou Flamengo, você é Fluminense, o outro é Vasco, outro é Botafogo, a religião, um é católico, o outro é testemunho de Jeová, o outro é nada, o outro é ateu. Então, eu penso que vocês devem evitar esse tipo de discussão. Faço o que então? Bom, eu vejo em que grupo eu melhor me enquadro. Poxa, fui na igreja do pastor Gilberto. Legal, gostei, vou ali, gosto de ir lá. Lá a gente se diverte e tal, e vê um ponto. Me identifiquei, é ali que eu vou ficando. Ótimo. Ah, não é na pastor do Gilberto, mas é na igreja universal. Ótimo. Tanto a igreja do pastor Gilberto quanto a igreja universal usam a Bíblia pentecostal. Bíblia que foi inspirada por Deus e separada por 70 homens
para representar o povo protestante, que protestaram pelo renascimento da religião numa época. Então, essa Bíblia está de acordo com você? Tá. Gostou dela? Gostou. Falou no seu coração? É o que está certo. Ah, mas e a católica? Deixa a católica de lado. Não entra na história se está certo ou está errado. O que pode te agradar é o seguinte. Uma pergunta, Marco. Você está perguntando isso? Pergunta do nosso irmão Carlos. Deu na televisão qual a religião que é mais certa, foi isso? É isso? Passa. Aqui é a cola. Espírito. Tem dois tipos de espiritismo, né? Tem o espiritismo de mesa, que é uma doutrina de Allan Kardec. É isso aí. Que é doutrinada, ela... Olha lá, vamos, deixa eu explicar aqui. Existe, Carlos, uma coisa chamada doutrina. Já falei isso aqui. O que é a palavra doutrina? Quem arrisca? Ensinamento. Olha lá. Então, ensinamento. Doutrina é um ensinamento. Eu estou aqui doutrinando os irmãos. Olha lá. Doutrina é ensinamento. Então, nós não devemos ser contra o irmão, que é católico, que é espírita, que seja lá o que for. Não devemos ir contra esse. Mas devemos ter uma postura de questionar se é bom para mim a doutrina que o irmão traz com ele. Entendeu isso? Tipo assim, alguém me chamou hoje para comer uma pizza de R$2,50. Pizza de R$2,50? Que pizza é essa? É feita com que água? Não quero. Você tem que... Por que eu estou dando um exemplo grosseiro assim? Para você entender o que é bom para você. Você deve obedecer a seu pai, obedecer a sua mãe e as autoridades, e as leis. Mas, no que tudo for permitido, você tem que saber o que é bom para você. Se me interessa ou não. Então, a doutrina de Allan Kardec, desculpe, a mim não interessa. Eu não quero. E o dia que chegarem para você, ó, vem para o centro do lado de mesa, que é legal, você pode até ir, mas saiba, lá estão ministrando uma doutrina, não é o irmão que está te convidando não, mas a doutrina de quem está te ensinando. Você precisa saber se essa doutrina é boa ou ruim. Por que a gente não aceita, o protestante não aceita, glória a Deus, a doutrina, glória a Deus. Por que não aceita a doutrina do católico? Maria Madalena escreveu os evangelhos de Jesus, primeiro, segundo, terceiro evangelho de Maria Madalena. Mas a mulher, na época do Senhor Jesus, ela não tinha direito a falar nada. Nada de nada. Como naqueles países de lá, até hoje, ainda tem mulher que não pode falar, nem dirigir pode. Então, como é que Maria Madalena vai fazer os evangelhos? Paulo fala que a mulher esteja calada na igreja. Paulo fala isso. Então, não é aceito pelos pentecostais. Tem também o livro de São Tomé, Bíblia católica, falando sobre a Bíblia, Bíblia católica. Mas a pergunta do Carlos, qual é a mais correta? E testemunho de Jeová? Quero falar sobre testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. A Bíblia das Testemunhas de Jeová traz um relato sobre Jesus muito interessante, que para mim, eu só peguei isso para tirar fora essa Bíblia de qualquer maneira.
Quem sabe que... Como é que Jesus morreu? Na carne. Na cruz, crucificado. Foi o quê? Foi crucificado, crucificado na cruz da Quem acha diferente? Está certo ou está errado? Nossos irmãos estão certo ou errado? Eu acho que é errado, porque ele não é uma pessoa crucificada, porque só foi amor e fé. Não tem como ele morrer assim, entendeu? Não dá errado isso. Na verdade, olha só. Eu vou explicar isso. Tá, isso aí eu vou explicar, tem uma explicação. Pô, pela bênção de Deus eu até sei essa explicação, mas graças a Deus, nem sempre eu sei tudo. Tá, quem acha mais se foi crucificado? Jesus morreu, claro que ele morreu crucificado. Foi crucificado? A Bíblia diz que ele morreu crucificado. Olha o que nosso irmão Moisés falou. A Bíblia diz que Jesus morreu crucificado. Duvido você achar essas palavras na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová diz que Jesus morreu na estaca, amarrado na estaca, com as duas mãos assim. Foi. Falou isso aqui. Amarrado na estaca. Ora, se a palavra de salvação é a crucificação de Cristo, por que eu vou acreditar que Jesus não foi crucificado e sim amarrado numa estaca? Olha lá. Ele mostra isso para o Tomé. Mostra para Tomé. Mostra que houve as marcas. Mas a Bíblia... Ali já pode matar já testemunho de Jeová. Então veja que tem diferenças nas Bíblias. Veja que tem diferença nas Bíblias. Você não deve sair aceitando qualquer Bíblia como sua orientadora. Veja o exemplo da irmã. Eu tenho uma Bíblia para a irmã. Ela não quis a Bíblia que eu dei. Porque a doutrina... A irmã que estava errada? Não, mas a doutrina... Ela era católica, então a doutrina do Papa... Isso eu posso atacar. A doutrina do Papa levou a irmã a não aceitar... Quer dizer, como é que é? Eclesiásticos. Esse livro da Bíblia não tem na Bíblia dos protestantes. Portanto, você tem que ver qual é o grupo a quem eu pertenço, que Deus me chamou para ter esse entendimento. Então Deus me chamou para estar no meio dos protestantes. Então a minha Bíblia é esta. É esta que eu vou trabalhar. Não sai pegando qualquer Bíblia, porque é um problema de doutrina, doutrinadores. Com relação à morte de Jesus, só para não deixar a irmã, ainda não respondi o Carlos não. Havia uma urgência, porque Jesus não podia deixar de morrer na sexta-feira. Então, houve uma situação que eles furaram Jesus, que saiu água com a lança, né? Com a lança para poder tentar apressar. Mas na verdade, conforme Jesus ia enfraquecendo, o peso dele foi também crucificado no joelho, né? Foi pregado no joelho também. Então o peso de Jesus ia contraindo o pulmão. Por isso que ele foi crucificado, porque ele ia cedendo e o pulmão de Jesus ia ficando comprimido e Jesus não pôde então vencer aquela etapa e morreu ainda na sexta-feira, para que se cumprisse a profecia que no terceiro dia ia ressuscitar, que dá a Páscoa. Então a questão, ele foi realmente crucificado para acelerar a sua morte. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? E os Mormon também. Mormon? Opa, outra Bíblia aí, Bíblia dos Mormons, Pai do Senhor. É de Maomé também. Maomé é Alcorão. Nós estamos falando aqui porque eu ia falar hoje sobre os 5 livros, que são hoje várias Bíblias. Aí o Carlos me pergunta, deu na televisão, qual é a melhor religião? Quem acha o quê? Nenhuma? Porque Não toda existe religião. A Bíblia diz que a religião ela é erguida por falsos profetas. Então, falso profeta, falso Deus, falsos ensinadores, eles ensinam anátema. Anátema quer dizer ensino de maldição. Então, a religião não tem parte de outra coisa. Eu discordo. A religião não é religião? Eu aceito, mas eu vou discordar. Religião não é religião? Pois é. Tem uma questão aí, eu queria trazer isso para a gente conversar. Eu não tenho direito de colocar isso.
E escola bíblica é para isso. É tirar dúvida. Tirar dúvida. Veja bem, eu, Gilberto, tenho o seguinte entendimento. Nós somos frutos do pecado. Está certo isso? E estamos afastados de Deus por isso. Está certo isso também? Agora, quando nascemos, somos o quê? Frutos do pecado? De Deus. Tá, mas somos fruto do pecado, não somos? Mas somos bebezinhos, e aí? Somos bebezinhos. Por exemplo, o Wendel era bebezinho lá, levou tapinha do médico. Ele era o quê? Ele era rebelde? Ele era o quê, o Wendel? Hã? Quando levou tapinha do médico lá e ficou chorando na maternidade, ele era o quê? Isso mesmo. Era um neném. Por exemplo, Davi. Nasceu agora nosso irmão Davi, neto de Marilda. Nasceu no outro dia. Tem 3 dias, 5 dias, né? 7 dias. Tem 7 dias. Sem pecado. Sem pecado, olha lá. Então ele é fruto do pecado, mas ele está sem pecado. Olha lá. E aí? Aí está o problema todo. Você vê como o negócio é um pouco complicado. Os mistérios de Deus são para Deus. Então, ele é fruto do pecado, mas está sem pecado. Porque ele nasceu pela vontade de Deus. Então, eu diria que ele é um anjinho. Ele é anjo. Semelhante a um anjo. Semelhante a um inocente. Inocente. Puro. Não tem maldade nenhuma. Mas aí ele começa a ir para a escola e aprender palavrão com os meninos da escola. E aí? Aí fica difícil. Não é assim que é? É, olha lá. Aí todo mundo fala, os pais falam palavrão em casa à vontade. Aí quando o menino solta aquele baita do palavrão na frente do estranho, aprendeu na escola. Aprendeu na rua. É, pois é. É assim mesmo. Aí ele já deixou de ser um anjinho. Já começa aqui, né, dar tapinha, né, bater. Esse cachorrinho começa a rosnar. O cachorrinho é uma gracinha. Daqui a pouco você mexe no ossinho dele e rosna pra você. Assim o menino também. Você mexe com ele, pá, daqui uns dias Davi tá dando tapa lá no Paulinho. Vai, Filhote de surucucu, filhote de pão. começa a pecar, mesmo que ele não saiba. Quando vai tendo entendimento, é o caso de muitos jovens aqui, começa já a fazer as tripulias dele. Era a gente, já não é mais. Quanta mentirinha pro pai aqui, outra mentirinha pro pai ali, não é o caso do Mateus. Mateus, o pai dele, conheço o pai dele pega ele. Né, Márcio? Não é o nosso caso. A gente não conta mentira pra nossa mãe. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Tá vendo? Precisamos o quê? Estamos no pecado. Precisamos o quê? De uma religação com Deus. Porque Deus, quando você nasce, Ele te dá, sopra o Espírito em você e te dá a você o direito de você ser anjo puro. E você mesmo, não é você não, você, eu, qualquer um aqui, qualquer um que se achar, Você, ser humano, você mesmo sai da presença de Deus e volta a ser aquela pessoa pecaminosa, porque o pecado vem com você, ele vem com você. Então você precisa o quê? De uma religação, que é a palavra religião, olha lá. Por isso que eu não concordo muito. Olha só, dizem que religião foi que matou Jesus. Foi. Os religiosos foram que mandaram, mas era necessário que Jesus fosse à cruz. Também estava escrito. Porque muitas pessoas dizem que quem fez com Jesus foi o povo que seguia ele. É, veja bem, não é bem assim não, olha só. Vai ter aí o jogo Fluminense e Botafogo. Ha! Aí eu vou lá para a torcida do Fluminense, vai assim, ó, o Fred tá bichado.
Aí o outro, aí daqui a pouco sai lá um gol do Botafogo, o Fluminense está perdendo. Aí eu digo assim, ó, o Fred está bichado, eu estou na torcida do Fluminense. Aí o outro vai concordar comigo. Eu não tenho nada com esse negócio. Aí o outro lá vai concordar com o outro. Um vai dizer que não. Daqui a pouco pode ter uma briga generalizada. E eu, ó, foi isso que aconteceu lá. O que aconteceu lá? Os religiosos, havia um movimento, isso é muito legal de falar aqui, olha só, isso é muito legal de falar, porque faz parte de um contexto, presta atenção, um contexto histórico. Havia um domínio naquela região do Império Romano. O Império Romano levou, dominou a Terra por 1000 anos. Quem gosta de história, escuta isso. Quem não gosta de história, não tem. Então, ele dominou aquela região toda, a Europa e aquela região toda ali, por 1000 anos. Vários foram os dominadores, imperadores. E determinava alguns governadores para administrar. Então o que ele fez? O governo romano colocou um governador que é o Herodes, o que lavou a mão. Lembra do camarada que lavou a mão? Pois é. Ele era governador, representante. E tinha um bom domínio naquela região. Mas o povo hebreu estava dominado, então houve um movimento de revolta. O movimento de revolta era liderado por Barrabás. Barrabás era o líder da revolta e foi preso. Então, havia algumas pessoas do povo que tinham interesse que Barrabás fosse solto para a revolta continuar. Há um porquê das coisas. Sabedores disso, porque os religiosos que tinham interesse na morte de Jesus, para eles continuarem dominando, queriam o quê? Queriam que Jesus fosse morto porque eles estavam tirando o povo da igreja deles, para todo mundo seguindo Jesus. Então o que fizeram? Começaram a fomentar no meio desse pessoal que era melhor que Barrabás fosse solto para continuar o quê? A revolta. Então o próprio povo que seguia Jesus, levado por esses, né, entraram na pilha. Foi exatamente isso. E começaram naquela pilha, um outro, olha lá, fala, solta Barrabás para Barrabás voltar à liderança. Onde Judas vendeu Jesus para pegar aquele dinheiro e botar exatamente nesse movimento de revolta. Então, e foi por isso que o próprio povo, mas o povo é assim até hoje, né? O próprio povo. Agora, o que tem a ver isso com religião, com Deus? Tá vendo aí? É uma outra postura. Isso aí foi uma questão política, não foi? Agora, o exercício da doutrina, deixa eu só concluir aqui, já o nosso irmão Moisés vai falar. O que é que nós falamos aqui? Doutrina e ensinamento. A doutrina, tem umas igrejas aí, que as irmãs sabem, que as mulheres só podiam estar na igreja de quê? Com um véu branco. Isso é o quê? Sétimo dia. Isso é religião. O que tem a ver? Glória a Deus pelos irmãos. Mas o que tem a ver um véu branco? Por que não bota na cabeça do pastor presidente? Só bota na cabeça das mulheres. Isso é doutrina. Diferentemente de religião. Religião é você e Deus. Você e Deus. A sua oração, a sua pesquisa com Bíblia. Isso é uma coisa. Agora, a religião que se chama por aí é aquela reteté. Aí eu fico aqui. Eu posso até fazer isso, porque Deus pode fazer isso. Mas não é? Davi dançou. A pastora Não, mas eu até posso fazer isso. Eu estava de olho nele assim, eu subi lá em cima, lá para o celular. Só porque correr, agora está dançando no meio da... Agora, o nosso, por exemplo, não é porque eu não faço isso que eu sou menos ou mais cristão que o outro. Olha lá. Mas a tradição faz parte do dom também. Ele estava alegre. Sim, mas não é que achar que só o que faz isso é que é servo de Deus. Não é. Tem muita gente que acha que é isso. É isso que eu estou querendo dizer.
Então você tem que ver da onde você é. Não, eu não vou naquela igreja ali porque o pastor não dá giro. Não. Espera aí, não é aí. Aí o pastor dá giro, chega lá, faz uma bobagem, dá um calote, pega dinheiro emprestado e não paga. Aí ele fala, tá vendo? Eu não vou na igreja porque o pastor dá calote, apesar de dar giro no espírito. Olha lá. Mas não tem isso? Tem isso. Tem isso. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Religião é aquele ensinamento para você voltar aos caminhos de Deus. Isso é uma coisa, voltar aos... Que caminhos de Deus? O mesmo que a gente deu quando você nasceu. Porque quando você nasceu, você era anjo. Começo. Depois quando você começa a dar tapinha no... né? O papai bota você no colo, você pum no olho do papai. A idade do entendimento e deixa de ser anjo. Deixa de ser anjo. Precisa da misericórdia de Deus. Amém? E acabamos não falando no Pentateuco, né? Não falamos no Pentateuco, mas quero dizer para vocês uma outra coisa ainda sobre esse Pentateuco, só para a gente fechar para domingo que vem falar mais. O Pentateuco baseia-se num livro chamado o quê? Quem arrisca um livro? Pentateuco, que é isso? Pentateuco está centralizado em que livro? Além que é rede. Onde é que está? Onde é que a gente acha Pentateuco? Na Bíblia. Que Bíblia? A Bíblia é sagrada. Bíblia do Testemunho de Jeová? Não, a Bíblia é sagrada. O que mais? A Bíblia dos Evangelhos, Bíblia do Evangelho. Bíblia do Evangelho. O que mais? Tem na Bíblia do Católico? Tem. Tem mais aonde? Tem na Testemunho de Jeová? Tem também. Nós falamos sobre o que hoje? E ainda não respondi. Nosso irmão, vamos pegar o nosso irmão Pedro que chegou agora, vamos botar ele na berlinda. Irmão Pedro, foi feita a pergunta aqui. Nosso irmão Carlos ali viu na televisão, não foi isso, Carlos? Qual é a melhor religião? Foi isso? É essa a pergunta? Quem acha o quê? Deixa o nosso irmão Pedro falar depois. Quem acha o quê? Qual é a melhor religião? Seguir a Deus. Hã? Olha lá, quem acha diferente? João, qual é a melhor religião? Qual é a melhor religião? Você que tem experiência grande também. Eu acho que é a melhor religião que nós estamos no caminho certo, né? Ser evangélico. Amém. Nadia, qual é a melhor religião? Evangélico porque eu sou evangélico. A religião, eu não sei se tem. Se tem, eu não. Olha só, o que nós falamos aqui, Alain? Não é contra o irmão, tá vendo aí? Não é contra o irmão, é contra a doutrina. Diz que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ela diz que Jesus Cristo é o Senhor, te ensina a Bíblia, te ensina a falar que Jesus ressuscitou os mortos. Essa, aquela que acredita que Jesus salva, cura e liberta. Essa é a melhor religião, é aquela que religa você ao homem. É a que proclama a glória de Deus. É essa. Ah, eu vou fazer aqui um centro de mesa aqui para vir um espírito imundo aqui falar. Pô, que espírito imundo? Sai fora. Ó, eu vou fazer alguém, vou lá porque vai ser meu cavalo. Jesus nunca chamou ninguém de cavalo. Jesus não faz isso. Presta atenção. Então, olha lá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está ali. É esse aí. Essa é a melhor religião. Ah, mas aquele pastor fez isso. Eu tenho visto aí. Tem visto. De manhã tem um programa, eu vejo um telejornal todo dia que ele vai de 6h30 às 8 horas, 8h20. Rapaz, aparece cada coisa lá, até umas atrocidades de pastor. Mas é pastor mesmo? Meu Jesus, eu não gosto de falar de pastor, né? Eu não gosto de falar de pastor, porque quem dá a unção é Deus. Vamos lá. Entro na faculdade de medicina. Entrei. Foi bênção de Deus? Quem acha o quê? É bênção de Deus. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Vou estudando medicina. Me formo neurocirurgião. Então, camarada bate com o carro, eu vou lá, faço a operação, conserto ele lá. É bênção de Deus? É bênção de Deus.
Depois eu chego no hospital médico e começo a desviar remédio que custa caro para eu poder fomentar um vício de droga. Acontece isso? Acontece. Acontece, já estou saindo fora. Mas é o que acontece. Mas é o que acontece. Veja bem, você tem a bênção na sua mão. Você pega a bênção que Deus te dá e transforma ela em Maldição. maldição. Tenha cuidado com isso. Me formei advogado. Aí eu começo a fazer o que? Tramóia com a minha carteira de advogado. Deus me deu uma bênção. Pego a carteira de advogado, difícil de conseguir. Irmão, você não sabe como é que é difícil você estudar 5 anos na faculdade. É muito difícil, um sacrifício enorme. Aí você pega essa carteira e faz o quê? Se forma, faz o quê? Começa a fazer um monte de trambique. Então você que sabe que direção você vai dar. O pastor é ungido de Deus. Um dia Deus ungiu aquele homem e botou ele na frente da igreja.